Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Onde está essa linha tênue, tendo cruzado a qual podemos assumir que uma pessoa te traiu? Pensamentos de traição são considerados traição? Ou essas são algumas ações específicas? A esposa estava moralmente determinada a mudar seu marido e tomou todas as ações para isso. Mas no último momento, algo aconteceu que a fez repensar sua ação. Jeff, seu táxi está aqui. Você precisa se mover rápido. Marie gritou para o marido, que estava quase terminando de fazer as malas. Ele estava atrasado, um fato que ela atribuiu à relutância dele em ir embora, evidente em seus esforços para atrasar sua partida. No entanto, era imperativo que ele fosse embora, especialmente para essa viagem significativa. Chegando ao topo da escada, ele respondeu, já desço. Diga ao motorista para ligar o taxímetro, e eu vou me apressar. Marie fez sinal para o taxista, fechou a porta e se encostou nela, esperando Jeff, seu parceiro de 23 anos. Ela compartilhava sua relutância em se separar, mas entendia que era inevitável. A fusão iminente estava à beira da finalização, prometendo a Jeff uma promoção a vice-presidente na empresa recém-fundida. Esse avanço significava segurança financeira, status elevado e mais tempo de qualidade juntos, algo que ambos desejavam. No entanto, a jornada tinha sido árdua e prolongada, com consequências potenciais para o casamento que nenhum dos dois estava disposto a ignorar. Jeff desceu correndo as escadas, seu longo cabelo grisalho caindo em cascata sobre seu rosto enquanto seus olhos verdes brilhavam de irritação. Aos 48 anos, ele era alto, magro e robusto, exalando beleza e vitalidade. Como diretor financeiro da Baldwin Enterprises, uma potência financeira global com participações em várias grandes corporações, Jeff era adepto de conversões de dinheiro. Um único telefonema oportuno poderia render milhões para sua empresa. Sua expertise exigia sua presença em Bruxelas nas próximas 24 horas, com um jato corporativo esperando por ele no aeroporto de Teterboro, no condado de Bergen, NJ. Pegando sua mala de viagem e vestindo seu sobretudo de lã, Jeff pegou sua pasta da mesa, onde Marie a havia colocado em antecipação. Ternamente, ele levantou o queixo dela com a mão livre, olhando em seus olhos. Ligo para você assim que fizer o check-in e compartilhe os detalhes de contato. Detesto isso, mas se der certo, será a última viagem por um tempo. Ainda queria que você pudesse se juntar a mim. Marie olhou fixamente para os olhos verdes claros dele, familiares a ela. Tudo vai ficar bem. Só volte rápido para que possamos fazer nossos planos. Vou sentir sua falta. Eu te amo. Jeff se inclinou para beijá-la levemente nos lábios antes de dar um passo para trás. Eu também te amo. Comporte-se enquanto eu estiver fora. Eu te ligo no trabalho. Com isso, ele saiu correndo pela porta, sua pasta balançando enquanto ele corria em direção ao táxi que o esperava. Ele abriu a porta mais próxima, guardou seus pertences lá dentro e então deu a volta para acenar mais uma vez antes de deslizar para o banco de trás. O táxi partiu imediatamente, seu destino já conhecido. Enquanto ele desaparecia na rua do bairro deles, Marie estremeceu, observando-o desaparecer. Um pequeno tremor de medo se misturou à tristeza habitual que ela sentia sempre que ele partia. Ela desejou fervorosamente que ele não estivesse indo embora dessa vez. Marie e Jeff Sullivan residiam e trabalhavam na área urbana de Nova Jersey, bem próximo à cidade de Nova York, com acesso a todas as vantagens do mundo, que era a especialidade de Jeff. Eles estavam casados há mais de 23 anos e criaram 2 filhos, ambos os quais saíram de casa. O mais velho, Bill, era casado e residia em New Brunswick, enquanto Johnny ainda estava na faculdade cursando mestrado em finanças, seguindo os passos do pai. Jeff ganhava uma boa renda, e eles tinham quitado com sucesso os empréstimos da faculdade do filho, alcançando segurança financeira mais uma vez.
Ambos continuaram trabalhando, Jeff para o futuro e Marie para a realização pessoal. Marie voltou para dentro de casa e se preparou para o trabalho. Ela trabalhou como assistente do gerente sênior na Garden State Realtors, uma empresa especializada em imóveis industriais. Ela estava na empresa há mais de 7 anos, e sua chefe, Jeanette Billings, também era uma amiga próxima. Elas testemunharam o crescimento e a expansão da empresa juntas, e Marie agora ocupava uma posição favorável com um salário decente. Embora Jeff ganhasse mais do que eles poderiam precisar, Marie apreciava ter seu próprio dinheiro para presentes, compras especiais e outras despesas pessoais. Pode parecer trivial, mas lhe trazia alegria, e Jeff não parecia se importar, contanto que ela encontrasse prazer nisso. Hoje, ela tomou cuidado extra ao selecionar sua roupa, optando por uma blusa de seda branca com decote recortado, uma saia preta com fenda lateral e um cinto de corrente dourada. Em volta do pescoço, ela usava uma delicada corrente de ouro adornada com um pequeno círculo incrustado com diamantes, complementada por brincos combinando. Depois de aplicar meticulosamente a maquiagem, ela deu um passo para trás para avaliar sua aparência. Satisfeita, ela admirou sua figura esbelta e firme, resultado de anos se mantendo em forma. Um toque de perfume foi o toque final. Contente com seu conjunto, ela notou as leves linhas de preocupação em seu rosto antes de se virar. Retornando para baixo, ela se serviu de uma xícara de café e sentou-se à mesa. Contemplando seu dia, seus pensamentos se voltaram para Jeff, imaginando onde ele poderia estar naquele momento, provavelmente em trânsito. O pensamento nele a fez tremer, antecipando seus planos enquanto ele estivesse fora. Sua mente então vagou para Dan Plumer, o mais novo membro da equipe Garden State, relembrando sua conversa do dia anterior. Dan era quase uma década mais novo que ela, incrivelmente bonito, claramente devotado ao seu regime de exercícios. Desde que ele entrou no escritório, 6 semanas atrás, as mulheres não conseguiam parar de fofocar sobre ele. Algumas delas, especialmente as solteiras ou separadas, secretamente esperavam que ele fizesse um movimento, mas até agora, ele não fez. Ele era um excelente vendedor, e Jeanette pediu que ela o ajudasse com a papelada e os procedimentos necessários para cumprir com as regulamentações locais. Enquanto trabalhavam juntos em vários negócios, ela percebeu que ele lançava olhares demorados em sua direção. Inicialmente lisonjeada pela atenção, ela começou a se perguntar sobre suas intenções. Ela sentia um calor e excitação sempre que ele estava perto, especialmente quando suas mãos se tocavam casualmente, enviando uma onda de calor através dela. O hábito dele de gentilmente afastar o cabelo dela do rosto só aumentava sua confusão e emoções intensificadas. Seus olhos azuis brilhantes pareciam escurecer de desejo sempre que eles travavam olhares, despertando uma sensação de pura luxúria dentro dela que ela achava tanto lisonjeira quanto perturbadora. Apesar do desconforto, ela não conseguia se livrar dos pensamentos e sentimentos proibidos que Dan evocava nela. Ela sabia que não deveria ter tais pensamentos sobre nenhum homem além do marido, e isso a deixava ansiosa, mas ela não conseguia reprimi-los. Conforme as semanas passavam, a intensidade de suas emoções sempre que Dan estava por perto crescia a ponto de se tornar quase insuportável. Ela estava prestes a falar com Jeanette e pedir que um colega fosse designado para ela quando Jeff anunciou sua próxima viagem a Bruxelas, Bélgica. Foi então que ela se viu contemplando como seria passar esse tempo com Dan enquanto Jeff estivesse fora. Um mero pensamento enviou uma onda de calor do seu pescoço para suas bochechas, e seu coração começou a disparar. Era absurdo. Isso não estava certo. Ela amava Jeff mais do que tudo e nunca havia pensado em coisas assim antes. O que estava acontecendo com ela? Talvez fosse apenas uma paixão adolescente tola, exacerbada pelas viagens frequentes de Jeff devido à fusão agitada. Ela simplesmente sentia falta do marido, só isso. Logo, tudo voltaria ao normal. Ela manteve a compostura até a tarde de ontem. Enquanto conversava com Jeff ao telefone, perguntando sobre sua agenda ao chegar em Bruxelas, ela observou Dan bisbilhotando. Ao chamar sua atenção, ele fingiu interesse em um folheto de propriedade, embora ela sentisse que ele estava atento à conversa dela com Jeff. Encerrando a ligação, ela voltou a escrever a carta em sua mesa, apenas para que Dan se juntasse a ela e iniciasse uma conversa.
Pausando, ela ponderou suas intenções até que ele fez uma pergunta que mudaria seu mundo. Não pude deixar de ouvir sua conversa. Era Jeff, seu marido? Marie assentiu e ele continuou. Entendo que você estará sozinho amanhã à noite e eu queria saber se você gostaria de se juntar a mim para jantar. Apenas um jantar tranquilo, para nos conhecermos melhor. Ele estendeu a mão para escovar o cabelo dela para trás, um gesto que ele fazia com frequência. Ela sentiu uma onda de calor onde ele a tocou, encontrando o escurecimento de sua facilidade com um aceno de cabeça. Isso seria adorável, Dan. Poderíamos sair daqui, eu acho. Você poderia me levar de volta depois do jantar para pegar meu carro ou eu poderia segui-lo. De qualquer forma, funciona para mim. Simples assim, jantar com outro homem enquanto seu marido estava fora. Ninguém saberia. E ela poderia explorar como era estar com ele, mesmo que apenas por algumas horas durante o jantar. Sem dano, sem falta. Não é isso que dizem? Ótimo. É um plano. Eu dirijo e podemos pegar seu carro mais tarde. Conheço um lugar fantástico perto da rodovia principal, fora da cidade. Boa comida, um lounge agradável. Podemos tomar umas bebidas depois e talvez até dançar. Parece bom para você? Claro. Mas só para deixar claro, este é apenas um jantar amigável. Nada mais, você entende. Só porque estarei sozinho à noite, só isso. Apenas amigos. Claro. Apenas amigos. Dan sorriu, colocando uma mão sobre a dela e dando um aperto reconfortante. O toque pareceu íntimo e seu coração acelerou. O que estou fazendo? Ela pensou. Isso pode ser muito arriscado. Ela precisava reconsiderar. Isso não estava certo. Ela estava prestes a falar quando Dan retirou a mão, levantou-se e foi embora. Assim que ela estava prestes a chamá-lo, Janete saiu de seu escritório perguntando sobre a carta. Marie prometeu terminá-la prontamente e esqueceu de Dan. Quando ela saiu para o dia, ele já tinha ido embora. Ela se viu comprometida a jantar com ele na noite seguinte. Naquela noite, Marie experimentou uma mudança em seus sentimentos. Ela reconheceu que parte disso decorreu de seus planos futuros quando Jeff partisse para Bruxelas, mas outra parte a levou a reconsiderar suas prioridades. Ela entendeu que as ações de Jeff estavam alinhadas com suas discussões. Ela reconheceu que sua busca era essencial para garantir a posição de VP na nova empresa, o que acabaria levando a mudanças positivas em suas vidas, mais estabilidade financeira, status elevado e maiores oportunidades de viajar e perseguir seus sonhos. Os esforços de Jeff não eram apenas para seu próprio benefício, mas também para o dela e para a melhoria de seu casamento. Então por que ela estava pensando em suas próprias intenções? Ela não conseguia dar uma resposta, exceto pela mistura perturbadora de perigo e excitação que surgia sempre que pensava em Dan Plumer. Mesmo agora, a sensação de calor em sua barriga ao pensar nele era desconcertante. Marie e Jeff discutiram sua próxima viagem com ele perguntando sobre seus planos enquanto ele estava fora. Ela mencionou que devia uma visita à irmã e provavelmente passaria a noite com ela. Cheryl, que morava perto, não era alguém com quem Marie passava muito tempo. Ciente do relacionamento tenso entre Jeff e Cheryl, Marie sabia que Jeff não se incomodaria em contatá-la durante sua ausência. Jeff aceitou isso e mudou seu foco para outro lugar. Marie se viu preocupada com pensamentos sobre a viagem de Jeff, o próximo fim de semana e seus planos de férias para as próximas semanas, que envolviam visitar sua cabana em Catskills. Este era um destino querido para Marie, e eles estavam indo para lá juntos na última década, inicialmente com seus filhos até que eles foram para college e então apenas os dois. Ela teve que ir para a cama cedo porque Jeff tinha que acordar às 6h30. Tornou-se raro para eles fazerem amor durante a semana ultimamente, e esta noite não foi exceção. Marie sentiu que este era um tópico que eles precisavam discutir e melhorar em seu casamento. Ultimamente, seu desejo havia diminuído, o que era lamentável porque ela adorava intimidade com Jeff. Ele era um amante fantástico, atencioso e habilidoso. Ela sempre gostou de estar com ele. No entanto, pensamentos sobre Dan involuntariamente cruzaram sua mente. Ela tentou afastá-los,
mas não conseguiu. Eventualmente, ela se levantou e foi ao banheiro para se recompor. Uma hora depois, ela voltou para a cama. Ela se sentiu estúpida e envergonhada, mas Jeff estava dormindo profundamente e não percebeu o que estava acontecendo com sua esposa. Apesar disso, ela tentou o seu melhor para ter uma boa noite de sono naquela noite. Na manhã seguinte, ela se levantou às 5h30 enquanto Jeff estava no chuveiro. Vestindo Rob, ela desceu as escadas para preparar café para ele. Ele normalmente só tomava café, pulando o café da manhã como sempre. Ele provavelmente comeria durante o voo. Com um jato corporativo à disposição, equipado com cozinha completa e um atendente, viajar não era tão ruim, como ela sabia de viagens anteriores com ele. Quando ele desceu, o café estava pronto e eles conversaram brevemente antes que ele tivesse que ir embora. Ela o beijou em despedida, prometendo se preocupar até seu retorno. Ele riu, assegurando-lhe que era apenas uma viagem curta e que ele estaria de volta antes que ela percebesse. Embora Jeff a tivesse convidado, ela tinha muito o que fazer por Janete. Isso foi antes de Dan ter proposto o jantar. Se ela tivesse previsto a oferta, ela poderia ter encontrado uma maneira de se juntar a Jeff, evitando a tentação. Mas agora era tarde demais. Ela se levantou da mesa da cozinha, percebendo que seus pensamentos errantes a mantiveram ocupada até a hora de ir para o trabalho. Depois de arrumar a cozinha, ela vestiu o casaco e dirigiu por 30 minutos. Ela chegou à sua mesa pontualmente às 8h45, seu horário habitual de início, e se preparou para o dia seguinte. Uma de suas primeiras tarefas foi preparar café e verificar os e-mails noturnos de Janete. Ela completou as duas tarefas e voltou para sua mesa às 9h, assim que Dan se aproximou dela. Embora tenha sentido um breve momento de pânico, ela rapidamente se recompôs na profissional que era. Ainda vamos nos encontrar hoje à noite? Reservei uma mesa no Michael's no desvio. É fantástico. Ótima comida e muito intimista. A propósito, você está deslumbrante. Absolutamente deslumbrante. Ele sorriu, fixando os olhos nela. Mais uma vez ela sentiu aquela emoção de prazer quando ele olhou para ela, uma sensação agitando-se entre suas coxas. Todas as suas dúvidas se dissiparam enquanto ela engolia em seco e respondia suavemente. Parece maravilhoso. Estarei pronta por volta das 5h30. Janete sairá às 5h para um fechamento, então posso me aquecer logo depois. Devo encontrá-lo no seu carro? Perfeito. Estarei pronto e ansioso por isso. Tenho certeza de que nos divertiremos muito. Ele sorriu, roçando a bochecha dela com os dedos e arrastando gentilmente pelos lábios dela. Ela estremeceu com o toque dele e ele sorriu ainda mais. Ele olhou para cima e viu Janete se aproximando. Levantando-se, ele pegou um arquivo de sua pasta e começou a delinear as modificações que ele precisava que ela fizesse enquanto ela chegava à mesa. Era tudo perfeitamente razoável e Janete assentiu em concordância enquanto ela parava para ouvir. Ele parecia notavelmente composto e imperturbável. Por um breve momento, ela ponderou se ele já tinha feito isso muitas vezes antes. Deixando essa noção de lado, pois era muito angustiante para pensar nisso, Janete seguiu para seu escritório enquanto Marie se levantava para separar a correspondência para ela. Dan ofereceu a ela um último sorriso antes de partir. O dia progrediu como de costume. Por volta de 1h30 da tarde, ela recebeu uma ligação de Jeff, que estava em Bruxelas e estava organizando o transporte para o hotel. Ele só queria conversar, expressando o quanto já sentia falta dela. Ela ficou encantada em ouvir dele e eles conversaram por cerca de 10 minutos enquanto ele resolvia a logística do carro e do motorista. Eles compartilharam uma risada sobre a barreira da linguagem que Jeff encontrou no balcão de aluguel. Suas lutas com o inglês ruim do balconista dificultaram a comunicação. No entanto, tudo foi resolvido e Jeff prometeu compartilhar o número do carro mais tarde. Quando eles terminaram a ligação, as palavras de despedida de Jeff foram: "Eu te amo", ao que ela retribuiu antes de desligar. Ela ficou ali olhando para o telefone, pensando se deveria ligar para Dan e cancelar quando ele se aproximasse dela. "Era com Jeff que você estava falando?" Seu rosto se iluminou durante a conversa. "Você deve se importar profundamente com ele."
É evidente, ele observou, gentilmente acariciando sua bochecha e discretamente checando os arredores para ver se havia algum observador. Eu entendo. Isso aumenta seu fascínio. Ele se levantou e foi embora, deixando-a em uma mistura de confusão e excitação. Apesar de seu profundo amor por Jeff, ela se esforçou para compreender a influência que Dan tinha sobre ela. Parecia que o mero toque dele a tornava impotente para desafiá-lo. Ela reconheceu que a noite que se aproximava poderia ser um erro, mas ela o antecipou ansiosamente. Em conflito, mas ansiosa para passar um tempo sozinha com Dan, ela afastou os pensamentos de possíveis consequências. Apenas jantar, nada além disso, ela disse a si mesma. Mergulhando no trabalho, ela adiou quaisquer outras considerações. Pouco antes do 4, a Jeff retornou a ligação. Ele lhe deu um número de telefone e descreveu seus planos para a noite e o dia seguinte. Ele partiria para os Estados Unidos às 3h da tarde, horário local, chegando em casa bem depois das 4h da manhã. Era o melhor que ele conseguia, pois estava ansioso para evitar passar outra noite lá. Ele preferiu descansar no avião durante a viagem de volta. Marie concordou. Depois de alguma discussão, ela sugeriu que ele se abstivesse de ligar naquela noite, a menos que fosse urgente. Ela o informou que estaria com Cheryl, mas se ele precisasse falar com ela, deveria ligar para o celular dela. Ele concordou, reconhecendo que provavelmente não ligaria devido à diferença de fuso horário, e eles se despediram. Eram quase 22 horas, sinalizando que era hora de ele se recolher para a noite. Viajar cobrava seu preço, e ele a carregava, então planejou relaxar e dormir. Quando desligou, percebeu que tinha acabado de instruir o marido a não perturbar seu encontro planejado com Dan. A constatação a encheu de culpa em vez de excitação. Como ela pôde traí-lo assim? O que estava acontecendo com ela? Ela correu para o banheiro para se recompor, sentindo-se uma bagunça completa. Enquanto examinava seu reflexo no espelho, ela ponderou as razões por trás de suas ações. Ela reconheceu que sua solidão, exacerbada pela ausência prolongada de Jeff nos últimos meses, desempenhou um papel significativo. Apesar de entender as razões de Jeff para estar longe, ela ainda se sentia solitária e frustrada na maior parte do tempo. Além disso, ela estava incomodada com o controle que Dan tinha sobre ela. Apenas capturar o olhar dele fez seu coração disparar e suas bochechas corarem. Ela lutou para resistir à vontade de sucumbir a ele instantaneamente. Ela se sentiu compelida a se livrar dele de seu sistema, mesmo que isso significasse passar uma noite com ele. Ela acreditava que tinha pouca escolha no assunto. No final das contas, ela concluiu que Jeff nunca descobriria, e que, ao retornar, eles poderiam restaurar a intimidade que antes compartilhavam como marido e mulher. Ele permaneceria inconsciente e ileso das ações dela. Ela esperava que, ao ceder ao seu desejo irracional por Dan, pudesse fechar a porta para isso de vez. Ela retornou à sua mesa, sentindo-se um pouco mais calma, mas ainda cheia de excitação. Esta noite satisfaria esse anseio, esse desejo. Jeff estaria dormindo em outro país, deixando-a com esta noite para si mesma. Com essa justificativa em mente, ela completou suas tarefas, arrumou sua mesa, desejou boa noite a Janete ao sair e então fez uma última visita ao banheiro para se preparar para seu encontro com Dan. Precisamente às 5h30, ela desligou seu computador e saiu para encontrar Dan perto de seu carro. Eles eram os únicos dois que restavam no estacionamento. Dan a esperava, um sorriso adornando seu rosto bonito, chaves girando em sua mão. Conforme ela se aproximava, ele andou até o lado do passageiro, segurando a porta aberta para ela. Parando antes de entrar, ela encontrou seu beijo gentil nos lábios. Retribuindo o beijo, ela se acomodou no banco do passageiro enquanto Dan se juntava a ela, e eles partiram. O jantar foi delicioso. Eles apreciaram lagosta servida com manteiga derretida, acompanhada de um saboroso arroz selvagem e acompanhamento de vegetais, seguido de uma salada de frutas frescas regada com um molho doce, tudo harmonizado com um vinho branco seco. De sobremesa, eles saborearam sorvete com um chá picante de sementes longas. A experiência inteira foi impecável. Ela comeu com vontade, combinando com a excelência da refeição, e Dan provou ser o companheiro perfeito.
A conversa deles era animada e divertida. Ele frequentemente estendia a mão para tocar a dela e ocasionalmente olhava em seus olhos enquanto ela fazia comentários perspicazes. Ela sentia como se estivesse revivendo seu primeiro encontro no ensino médio com o garoto dos seus sonhos. Superou todas as suas expectativas. Embora ainda houvesse uma pitada de desconforto e culpa, ela conseguiu deixar isso de lado. Isso era algo que ela estava determinada a ver até o fim. Tinha que ser feito. Depois do jantar, eles foram para o salão onde a banda ao vivo estava se apresentando. Ainda era cedo, pouco depois das 8, então o salão ainda não estava cheio. Eles escolheram uma mesa no fundo da sala, pediram bebidas e sentaram-se juntos. Dan aninhou-se nela, seus braços entrelaçados na mesa, seus corpos se tocando de quadril a quadril. Ela sentiu um calor se espalhando por ela. Só estar com Dan a animou muito. Sentindo sua atração, ele gentilmente colocou a mão no quadril dela enquanto a outra continuava a apertar sua palma. Ela continuou falando enquanto a mão dele começou a acariciar sua coxa, e sua preocupação só o fez sorrir mais amplamente. Depois de apenas alguns segundos, ela tirou a mão, mas foi o suficiente para o desejo se acender entre eles. Ela abriu os olhos e olhou ao redor para verificar se havia algum observador. Ninguém parecia estar prestando atenção, mas o local era muito exposto. Ela expressou suas preocupações a Dan, que as reconheceu examinando rapidamente o cheque e jogando várias notas na mesa. Levantando-se, ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, sugerindo: devemos partir agora. Ela o seguiu enquanto saíam do lounge e entravam no saguão. Pausando, ele olhou fixamente em seus olhos e perguntou: devo reservar um quarto para nós aqui no hotel? É isso que você quer? Eu realmente desejo, mas somente se você estiver disposta. Ela levou apenas um momento para tomar uma decisão. Não, me leve até meu carro e então você pode me acompanhar até em casa. Eu preferiria continuar o encontro no meu próprio território. Ela decidiu que se continuasse, seria nos próprios termos dela. Eles poderiam ficar em um quarto vazio. Ela se recusou a manchar a cama do marido com sua traição e não teria ido a um encontro em um quarto de motel decadente. Pode ser orgulho estúpido, mas era orgulho mesmo assim. Dan a acompanhou até o carro e juntos eles voltaram para o escritório onde o carro dela estava esperando. Ele não disse muita coisa durante todo o caminho, mas pegou a mão dela e apertou-a com força. Embora ela quisesse dizer algo, as palavras não saíam de sua boca. Em todos os semáforos, Dan levou a mão dela aos lábios e uma vez até a colocou em seu colo. Se afastando, ela manteve as mãos cruzadas no colo pelo resto da viagem. Dan lançou-lhe um olhar preocupado, mas ela o tranquilizou com um sorriso e ele relaxou. Ao chegar, ela entrou no carro e eles foram para a casa dela. Eles ainda têm a noite toda pela frente. São quase 9h30. Dirigindo sozinha, ela mais uma vez se perguntou se era isso mesmo que ela queria. A resposta estava na reação do seu corpo. Lembrando-se da sensação do toque dele no salão, ela sorriu para si mesma. Sim, ela ansiava por isso, e parecia que ele era um mestre em satisfazer seus desejos. Ansiosa por isso cada vez mais, ela entrou na garagem de sua casa, Dan a seguindo de perto. Abrindo a porta da garagem, ela estacionou e esperou que ele entrasse antes de fechá-la. Lá dentro, ela iluminou a cozinha enquanto apagava as luzes externas. Tirando o casaco, ela se virou e viu que Dan a observava. Ela o ajudou a tirar o casaco que ele casualmente jogou em uma cadeira enquanto ela o levava para a sala de estar mal iluminada. Ela ficou parada na sala, observando-o, e ele olhou para ela com desejo indisfarçável. Abrindo os braços, ele envolveu os braços em volta da cintura dela, puxando-a ainda mais para perto dele. Ela sentiu o desejo dele e ficou surpresa ao se encontrar com outro homem em sua casa, que ela havia conhecido alguns meses atrás. Talvez ela precisasse da energia juvenil de Dan para reviver sua vida na cama, porque ela não se sentia assim com seu marido há muito tempo. Ela queria que esse momento fosse especial, então, em vez de ficar na sala de estar, ela sussurrou para Dan levá-la para o quarto no andar de cima. Ele a levantou facilmente e a carregou escada acima, e ela envolveu os braços em volta do pescoço dele e enterrou o rosto em seu peito.
Uma vez no quarto de hóspedes, ele cuidadosamente a abaixou até o chão. Com um sorriso agradecido, ele a sentou na beirada da cama e ficou na frente dela, ainda sorrindo. Quando ela se abaixou para trabalhar com a boca, ela se assustou com o toque repentino do seu celular. Estava na pequena bolsa que ela havia trazido para cima, e agora estava ao lado da cama. O chamado repentino assustou Dan, e ela notou um lampejo de aborrecimento em seu rosto enquanto ela se afastava. Não atenda o telefone, isso é mais importante. Por favor, deixe-o ligar. Ela percebeu que devia ser Jeff. Ele era o único que podia ligar tão tarde. Tinha que ser Jeff ou, Deus me livre, um dos caras com as más notícias. Ela não teve escolha a não ser atender. Tenho que responder. A essa hora, pode ser meu marido ou um dos meus filhos. Eu tinha que responder. Apenas fique quieto enquanto eu respondo. Olhando para ele, que estava totalmente preparado para a noite que se aproximava, ela quase riu do absurdo da situação. Venha aqui, ela disse, em uma tentativa de aliviar sua frustração. Ela pegou o telefone e verificou quem estava ligando. Era Jeff. Oh meu Deus, em um momento como esse? Deviam ser 3h30 da manhã onde ele estava. O que poderia ter acontecido? Ela abriu o telefone. Alô, Jeff. Oh meu Deus, Jeff, o que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo errado, Marie. Absolutamente tudo. Eu acordei aqui nesta cama neste país estranho e você não está comigo. É isso que está errado. Isso está tudo errado. Ela sentiu a dor na voz dele intensamente e isso partiu seu coração. Seu Jeff estava sofrendo e ela não poderia estar lá para apoiá-lo. Fale comigo, meu amor. Diga-me o que está em sua mente. Vamos, Jeff. Abra-se para mim. Estou aqui, bem ao seu lado, querida. Sem hesitar, ela soltou a mão de Dan e sentou-se ereta na beirada da cama. Jeff era sua prioridade agora. Dan desapareceu no fundo enquanto ela se concentrava somente em confortar o marido. Eu sei que fizemos um acordo, Marie. Concordamos que eu cuidaria das viagens e faria o que fosse preciso para finalizar essa fusão e garantir a promoção. Sei que concordamos, mas detesto isso. Odeio ficar longe de você e da nossa casa. Eu detesto me comunicar pelo telefone em vez de estarmos juntos na cama. Nossas mentes e corpos conectados. Eu anseio por isso a cada momento que estou longe de você. Eu abomino isso. Marie se levantou, passando por um Dan curioso e entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si. Enquanto se afastava rapidamente, ela falou, pretendendo manter a conversa com o marido confidencial, querendo que Dan fosse excluído. Com a porta fechada, ela falou suavemente com o marido. Eu entendo, querido. Eu também sinto sua falta. É difícil ficarmos separados, mas você estará de volta em casa amanhã à noite. Finalmente estaremos juntos, e a viagem estará quase no fim. Estamos tão perto, querida. Apenas fale comigo, e nós vamos superar isso. Estou aqui. Ouvindo. Ela continuou a confortá-lo, conhecendo bem seu estado de espírito e sabendo exatamente o que fazer. Ela demorou, observando se ele melhoraria. Ele lutava contra a depressão, o isolamento, longe de seu ambiente familiar. Ele demonstrou uma resiliência notável por um longo período, adaptando-se constantemente a novos ambientes, novas acomodações, novos países, mas sempre lutando com a solidão à noite, depois que todos os outros se retiraram para seus próprios santuários. Jeff não conseguia fazer isso. Ele permaneceu solitário, assim como ela, exceto que ela encontrou consolo em seu ambiente atual, envolvida pelo familiar e querido. Ela possuía os confortos de casa, companheirismo e proximidade com amigos, com tudo o que precisava na ponta dos dedos. Jeff não tinha nenhuma semelhança com os confortos de casa. A percepção a atingiu tão profundamente que roubou seu fôlego. De repente, ela se lembrou de Dan, que ainda estava lá, exatamente como ela o havia deixado. Só que agora sua expressão estava distorcida de raiva e decepção. O desejo intenso e a antecipação que ela sentirá quando o viu antes tinham desaparecido completamente.
Quando ela olhou para seu reflexo no espelho, seu cabelo desgrenhado e rosto ainda queimando de desejo, ela de repente percebeu que toda a situação a enojava. O que ela estava pensando? Quão estúpida ela era por sequer pensar em uma coisa tão terrível. Ela precisava acabar com isso imediatamente. Jeff, estou em casa agora. Decidi não ir para a casa da minha irmã hoje à noite. Por favor, me escute. Tenho o seu número. Deixe-me descer e ligar para você no telefone fixo. Meu celular está quase morrendo e não quero perder nossa conversa, então, por favor, desligue e eu ligo de volta. Você pode esperar por mim? A resposta de Jeff foi tão terna que quase partiu seu coração. Sim, eu posso esperar. Mas não demore muito, Marie. Eu realmente preciso falar com você agora. É uma noite difícil, querida. Realmente difícil. Preciso de você, Marie. Preciso tanto de você. Eu entendo, Jeff. Desligue agora e eu te ligo em alguns minutos. Desligue, ok? Ok, Jeff? Ok. E a linha ficou em silêncio. Ela ficou ali no banheiro de sua casa, à beira das lágrimas. Ela percebeu que a dor do marido era a chave para salvar seu casamento e seu amor. A dor dele era tudo o que ela precisava lembrar. Ela estava tão perto de jogar tudo fora. Se recompondo, ela abriu a porta e encontrou Dan parado ali com um sorriso esperançoso, pensando que eles iriam continuar de onde pararam. Mas o sorriso dele desapareceu quando ele viu a expressão dela. Dan, você precisa ir embora agora. Isso foi um erro e eu quase piorei. Mas estou bem agora. Eu entendo que o que eu estava prestes a fazer era errado e poderia ter me custado tudo o que eu mais prezo. Eu quase sacrifiquei tudo por isso, por você. Sinto muito, Dan, mas isso não pode acontecer. Amo meu marido e não posso fazer isso com ele. Finalmente entendo o que tenho e o que posso perder. Ela entendeu agora, tão claramente. Graças a Deus pelo telefonema de Jeff. Dan ficou lívido. Puta merda, Marie. Você não pode fazer isso comigo. Você me atrai aqui, faz todas essas promessas e depois muda de ideia? Só porque seu marido idiota ligou. Só porque ele está se sentindo um pouco solitário. Bem, é uma pena que ele não esteja aqui, e eu estou. É por isso que você está aqui também, porque ele te deixou na mão e sem amor. Lembre-se, eu poderia ter escolhido qualquer um daqueles idiotas do escritório, mas eu escolhi você. Agora vamos continuar de onde paramos. Com isso, Dan estendeu a mão para empurrá-la de volta para a cama. Ela se afastou dele, mas ele persistiu. Craque! O som reverberou alto no espaço confinado enquanto ela lhe dava um tapa no rosto com toda a força. Ela sentiu a picada na palma da mão quando ela se conectou com sua expressão altiva. Sua determinação foi reforçada pelas palavras desdenhosas dele sobre seu marido e seu relacionamento. Seu idiota! Isso pareceu ter um impacto. Dan piscou, deu um passo para trás e tocou seu rosto onde ela o havia batido. Ele olhou para ela, a desordem e o desaparecimento da luxúria substituídos por perplexidade e fúria. Marie estava assustada com a expressão dele, mas também determinada a se manter firme. Ela o confrontou com a cabeça erguida, os braços esticados ao lado do corpo e os pequenos punhos cerrados. Ele percebeu a determinação dela, hesitou por um momento, então cedeu. Com um esforço para manter alguma dignidade, ele puxou as calças para cima, fechou o zíper e apertou o cinto. Uma vez composto, ele foi em direção à porta. Pausando, ele olhou para ela uma última vez e cuspiu. Sua perda, vadia. Poderia ter sido incrível, mas você errou feio demais. Vou ter que encontrar alguém mais ansioso para me divertir. Ele saiu enquanto Marie rapidamente pegava um hobby para se cobrir. Ela seguiu da escada abaixo e observou enquanto ele saía pela porta da frente. Trancando-a atrás dele, ela deu um suspiro de alívio e voltou para a cozinha para ligar para Jeff. Ela discou o número, conversou brevemente com a telefonista que então a conectou ao quarto de Jeff. Tudo o que ela queria era falar com o marido, expressar seu profundo amor por ele e seu desejo por seu retorno para casa.
Quando o telefone tocou do outro lado, ela olhou ao redor para a humilde mesa e cadeiras da cozinha que tinham sido testemunhas de sua jornada criando 2 filhos e quase 15 anos de casamento. Seu olhar pousou na pequena rachadura ao longo de uma borda, um resquício da antiga obsessão de Bill por boliche. Era estranhamente lindo para ela agora, e ela não conseguia imaginar abrir mão de tais memórias. Rindo do absurdo de seus pensamentos, ela foi interrompida pela voz de Jeff na linha. Quando ele perguntou sobre sua risada, ela simplesmente confessou seu amor por ele mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eles conversaram até tarde da noite antes de finalmente se despedirem. Na noite seguinte, como planejado, Jeff voltou para casa, e Marie, bem acordada, aguardou ansiosamente sua chegada. Posicionada na porta, ela o cumprimentou de braços abertos e um beijo carinhoso assim que o táxi o deixou. Jeff estava de volta ao seu devido lugar, e Marie se sentiu aliviada por ter se contido antes de colocar em risco o casamento deles. O quase acidente serviu como um lembrete pungente de tudo o que ela amava, reafirmando seu amor pelo marido. Refletindo sobre seus erros passados, ela reconheceu o profundo sentimento de vergonha que eles trouxeram sobre ela, levando-a a jurar nunca mais ser influenciada por nenhuma tentação. Ela fez uma promessa solene a si mesma de fazer as pazes e se dedicar totalmente a ele, jurando diante de tudo que ela considerava sagrado se arrepender de suas transgressões. Jeff, tendo garantido a promoção, ascendeu à posição de mais novo vice-presidente dentro da recém-criada corporação, fruto de sua dedicação incansável. Conforme prometido, sua necessidade de viajar diminuiu consideravelmente, mas oportunidades ocasionais de jornadas para locais exóticos com acomodações de primeira linha ainda surgiram. Após deliberações com Jeff, ela renunciou ao seu emprego, permitindo-lhe acompanhá-lo onde quer que seus empreendimentos o levassem. Daí em diante, ele nunca embarcou em suas viagens sozinho. Ela assumiu seu lugar de direito ao lado dele. Enquanto Marie preparava sua bagagem para uma viagem ao Havaí com Jeff, ela relembrou aquele dia quase 3 anos antes, lembrando quão perto ela chegou de cometer um erro trágico. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!